Muito boa tarde a todos e a todas que estão nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos à Rede EDAL, a mais uma EDAL Live. A EDAL é uma equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas, além de membros de profissões relacionadas que atuam em rede. Seus mais de 100 membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores ativos tanto no Brasil, onde a rede nasceu, como no exterior, em outros 18 países. A EDAL tem como missão apontar caminhos para a sustentabilidade em suas mais diversas formas, por meio do design da arquitetura e do urbanismo, com inovações metodológicas de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e cooperação na prática profissional. A EDAL está presente no... Opa, apareceu uma coisinha aqui. Está presente no site www.e-dal.net, também no Instagram, @rede.edal, e no YouTube. Também temos lá alguns vídeos, uns vídeos da série de EDAL Live e outros vídeos também dos nossos parceiros e de alguns dos nossos membros. Hoje, quem vai falar com a gente é o Décio Coutinho. Vai falar sobre o tema Arquitetura, Design e Economia Criativa. O Décio é consultor da Rede EDAL em cidades criativas. O Décio me passou uma pequena biografia e depois eu acho que ele vai falar um pouquinho mais a respeito dele próprio. Mas já dá para eu dizer para vocês que o Décio é pai da Marina e do João Pedro e avô do Gustavo. Administrador de empresas e mestre em gestão do patrimônio cultural, o Décio também é pós-graduado em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona, na Espanha, especialista em sociedades pós-industriais e organizações criativas pela S3 Studium de Roma e em economia criativa na Fundação Barcelona Mídia, na Espanha. Também foi coordenador nacional de cultura e turismo no Sebrae Nacional, superintendente executivo da Secretaria de Cultura do Estado de Goiás e fundador da Rede Nacional de Gestores de Fomento e Incentivo à Cultura e da Rede Ibero-Americana de Comunidades, Territórios e Economia Criativa. E acreditem, esse foi o currículo abreviado do Décio. Tem muito mais coisa aí que ele pode comentar. A gente pede, então, que permaneçam com as câmeras desligadas, a pedido da Sônia, que falou, olha, talvez a internet fique lenta. Então, a gente deixa as câmeras desligadas durante a palestra do Décio. Os microfones também serão ligados só quando for necessário, mas fiquem à vontade para encaminhar desde já as mensagens pelo chat. O chat e o debate depois da live é só para quem está aqui no Zoom agora. No YouTube, pode deixar comentários no vídeo. Boa reunião a todos. Décio, é com você. Boa tarde, pessoal. Feliz Happy Hour para todos nós. Eu estou muito feliz e honrado de participar desse encontro, fazer parte dessa rede. Queria agradecer muito aqui ao César, ao Bruno, ao Renato que me indicou, o Renato de Goiânia, Renato Rocha, que está aí com a gente. Agradecer ao Ricardo, que está nos dando aí toda uma ajuda, um apoio, o presidente Valfredo, e a toda a rede, né, que é uma rede, como eu falei, a seleção brasileira, né, de arquitetura, urbanismo e design. E eu espero aqui trazer o meu olhar, um pouquinho da minha experiência e algumas reflexões que, de alguma forma, possam contribuir com o trabalho tão importante que vocês já realizam. Tenho uma profunda admiração por todas e todos e espero estar, né, conseguindo aí passar um pouquinho da minha visão. Eu vou fazer aqui o exercício de compartilhar a tela. Essa é a hora dramática do evento. Pode deixar que eu te aviso quando aparecer. Tudo certo aqui. Já está na tela. Vou tentar jogar na tela inteira para ver se fica melhor. Perfeito. Vou passar o slide para ver se ele passa. Passou? Passou. Ótimo, então vamos lá. Então, eu sou o Décio Coutinho, torcedor do Goiás, estou falando aqui de Goiânia, Goiás. Goiás agora está na Série A do Campeonato Brasileiro. Esse é o nosso mascote, o Dart Verde, que dá-nos todas as forças e energias para a gente conseguir ser o campeão brasileiro esse ano. Eu falo da terra do piqui,
Quem não sabe o que é piqui, está aí a foto, né? Muitas pessoas, quando eu viajo o Brasil e mostro essa foto do piqui, perguntam se é abacate, mas não é, é piqui. O piqui tem um segredo na hora de comer o piqui, você come o caroço, mas você não pode morder, porque por fora ele tem uma carne, mas por dentro ele é cheio de espinhos, então você tem que roer. Você tem que pôr na boca e ir roendo com muito cuidado para não ter espinhos nem na língua, nem no céu da boca. Senão tem que ir para o hospital tirar, não tem jeito. Então, aqui em Goiás, nós somos conhecidos como os roedores de piqui. Sou colunista da Band News FM Goiás, na área de economia criativa, tenho 3 colunas semanais, curador do Fórum Internacional de Cidades Criativas, um evento que eu idealizei, realizo e sou curador. Nós já fizemos 5 fóruns internacionais. O último foi em dezembro, agora de 2021, em Franca, interior de São Paulo, e o próximo será de 10 a 12 de agosto, em João Pessoa, Paraíba. Sou delegado do Brasil na Cúpula Mundial de Cultura, em Abu Dhabi. A última edição foi em 2019 e esse ano está previsto de ter. Ano passado, devido à pandemia, os últimos 2 anos foi remota. E sou membro da Rede Brasileira de Cidades Inteligentes e Humanas. Minha trajetória na área da economia criativa começa quando eu tive um curso em Roma com o sociólogo italiano Domenico De Masi, que escreveu vários livros e é professor da Universidade La Sapienza, em Roma. Mais famoso livro é O Ócio Criativo, e eu tive a oportunidade de, ao fazer o curso com o Domênico, ser convidado a participar da equipe dele, uma pesquisa chamada Cara Brasileira. Essa foto foi na casa do Domênico, lá em Roma, e aí a gente estreitou os laços e tem feito muitos trabalhos aí em colaboração. Esse foi o curso que a gente teve em Roma. Eu levei um pente da tribo Carajaque, de Goiás, para ele, e como ele é careca, ele foi e penteou a barba na hora pela criatividade que ele teve, mas ele não deixou de gostar da provocação do pente, né? Um pente da etnia Carajá. Esse é um outro mestre que eu tive, Gilberto Gil. Eu sou sobrinho do Jorge Maltner e eu conheci o Gil Caetano desde criancinha, visitando a casa do meu tio. E quando eu chegava na casa lá do Jorge Maltner, estava o pessoal em roda tocando violão. E desde então, o Gil Caetano e todo esse pessoal sensacional tem sido, né, grandes faróis para a minha trajetória. Uma outra pessoa que me influenciou demais foi o mestre Ariano Suassuna, e eu estou mostrando essas pessoas para ficar um pouco mais nítido qual é a minha trajetória de carreira e com quem, né, eu venho caminhando esse tempo todo. E eu gosto muito de começar com essa frase que fala sobre, né, o dilema da humanidade. As pessoas têm dois olhares: o olhar da canoa, né, que tem vontade de partir, de se afastar, de se desligar de tudo, e tem aquele sentimento da árvore, do enraizamento, da introspecção, da identidade. E, na verdade, o que a gente precisa entender é que a canoa é feita da árvore, né? E sem essa conexão a gente não consegue evoluir, né? A gente não consegue avançar e cumprir os nossos propósitos. Então, entendendo que a canoa é feita de madeira, e essa madeira vem da árvore, que traz a identidade, a raiz, a gente pode alçar longas jornadas, né? E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora, principalmente provocando na minha fala alguns novos olhares, algumas novas perspectivas, alguns novos posicionamentos, né? E aí já, né, o Bauman começa falando sobre a sociedade líquida, e a gente já teve o spoiler do nosso grande Bruno aí, que parece que é o visionário, já enxergou, né, dentro da minha fala, essa questão da modernidade líquida, da sociedade líquida, dos valores líquidos, e essa instabilidade nos requer a criação de novos mecanismos, novas metodologias, novas ferramentas, novos mapas para poder desenhar esses novos futuros. A verdade é que está tudo em aberto, o futuro é uma terra incógnita e que a gente tem agora todas as oportunidades e possibilidades de desenhar essas novas trilhas. Como o Chris Anderson fala, o Chris Anderson tem uma teoria muito interessante da cauda longa, ele fala que a gente não vive uma era de mudanças, mas sim uma grande mudança de eras, um momento extremamente emblemático, e vários cientistas, pesquisadores falam isso, né, que esses últimos 2, 3 anos
tem sido a maior ruptura da evolução da humanidade, da história da humanidade, e nós estamos no meio dessa história, vivendo isso no dia a dia. Com isso surgem novos paradigmas, novos valores, novas possibilidades, novas oportunidades. E um do paradigma que eu vou trazer hoje, de uma forma mais presente, é a questão da criatividade, que já vem sendo apontada pelo Fórum de Davos e várias outras pesquisas, LinkedIn, vários palestrantes de caráter mundial, como o ex-presidente Obama, trazem, né, que a criatividade é o grande recurso do século XXI, que a criatividade, né, é a grande necessidade que a gente tem, já tinha antes, agora cada vez mais. Só que isso não é novo, né? Como nosso ex-ministro Celso Furtado já falava há muito tempo atrás, e talvez um dos ministros mais renomados do Brasil em todo o mundo, né? Ele já associava, e talvez tenha sido um dos primeiros brasileiros a trazer essa reflexão de desenvolvimento aliado à criatividade, né? E ele pegou muito forte com essa questão da cultura, da criatividade, do desenvolvimento, sendo só, né, possível se for relacionado, conectado com a possibilidade da criatividade. Tem vários outros autores, né, como John Newby, que falam também que a criatividade é o grande recurso da economia do século XXI. E aí a gente fica pensando, né, de onde que vem essa criatividade, como é que ela pode ser fomentada, de que forma que a gente pode, né, enxergar e ter esse novo olhar, esse novo modelo, quais são os novos modelos de negócios, novos modelos de desenvolvimento, né, as novas possibilidades que a humanidade tem daqui para frente. E aí o exercício da imaginação é fundamental, né? Da mesma forma que a gente tem um personal training, que a gente cuida do nosso corpo, que a gente faz dieta para o nosso corpo, a gente tem que também ter o nosso personal na área da criatividade, exercitar o músculo da imaginação e fazer a nossa dieta criativa. E eu percebi que essa questão da criatividade não é só, né, uma conversa sem sentido, mas que realmente ela está sendo aplicada de uma forma muito forte e muito potente em vários países do mundo. E eu tive a possibilidade de ser convidado pelo governo dos Emirados Árabes como único delegado brasileiro para representar o nosso país na Cúpula Mundial de Cultura em 2019. E lá nos Emirados Árabes, que é a terra do petróleo, eu percebi que eles estão investindo pesado em 3 coisas: em cultura, em tecnologia e em criatividade. O recurso do petróleo, eles já sabem que é uma crise, né, já presente, uma crise futura energética, uma mudança de todo o modelo, né, de toda a matriz energética para matrizes mais sustentáveis, e eólica, solar, hidrogênio, né, e tantas outras possibilidades. E, em virtude disso, eles têm recurso suficiente para contratar os melhores consultores do planeta, que apontaram para eles que o novo portfólio econômico deve ser focado nesses 3 eixos da cultura, da criatividade, da tecnologia. E para isso tem que ter educação, né? Então eles estão investindo muito nessas áreas, tanto que agora em março do ano passado foram lançados 3 foguetes para Marte, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. Então eles estão na ponta da tecnologia também espacial, né? Esse é o Sheikh que abriu o evento. Esse foi o evento com mais de 400 participantes de mais de 100 países, e eram rodas de conversa no meio, como se fosse uma arena, e em volta, né, os delegados assistindo e fazendo as perguntas. Esse foi o meu companheiro de jantar, ex-primeiro-ministro da Espanha, Zapatero, e era esse o nível dos participantes, dos delegados que estavam nesse evento. Nós fomos convidados para um jantar de gala no Louvre. Existem 2 Louvres no planeta, de Paris e o de Abu Dhabi, e nós fomos recebidos, né, como convidados VIP para um jantar no Louvre na noite da abertura do evento. O Louvre lá, quem não conhece, é uma obra extraordinária, fica sobre a água, né? Esse teto ele é retrátil, ele abre e fecha conforme o calor, a luminosidade, e em cima da água você está ali no meio do Louvre, estão passando os barquinhos, e a gente percebe que eles estão investindo pesado na cultura, investindo pesado também na educação. Eles levaram para lá um campus com mais de 100 edificações, um campus da Universidade de Nova York, em Abu Dhabi,
e tem teatros, tem campos de futebol, tem auditórios, tem ginásios, tem prédios, moradias. É incrível, é uma cidade, né, esse campus da Universidade de Nova York. Então, investindo nos ícones da cultura mundial, como o Louvre, né, trazendo as melhores universidades do planeta para lá. Agora estão terminando a construção de um Guggenheim também, e de várias outras obras incríveis, né? Então, esse eu acho que é o novo futuro. Sim, a gente realmente dá boas-vindas para esse futuro baseado na cultura, na criatividade. Se eles estão realizando lá uma cúpula mundial de cultura, porque eles querem realmente investir. E eles estão investindo mais de 10 bilhões de dólares para dobrar o PIB da economia criativa em 5 anos. Não é brincadeira, né? Ao voltar para o Brasil, esse evento foi em abril, e logo no comecinho de setembro saiu, 2019, saiu essa matéria da Organização Mundial do Turismo, apontando que o turismo crescia em todo o mundo e retrocedia na América Latina. E aí eu fui, como curioso, ler a matéria, e eu percebi que lá no meio da matéria falava que o lugar onde o turismo mais tinha crescido no mundo era no Oriente Médio. Ou seja, em 2019, eles já estavam colhendo no PIB, né, no caso aí ligado ao turismo, no PIB do Oriente Médio já estava colhendo o maior crescimento do planeta, ou seja, os resultados já estão acontecendo. Não é que eles acham que pode ser o futuro, mas já é um presente lá. E aí basta a gente pensar, né, nas corridas de Fórmula 1, nos grandes parques, e todos o entretenimento que existe hoje, né, não só em Abu Dhabi, mas em Dubai e nos outros Emirados, são 7 Emirados. Então, é uma prova, né, uma prova cabal de que realmente não é só discurso, que a economia criativa, a criatividade, a cultura, a educação, a tecnologia, é esse o novo olhar que a gente precisa trazer para o mundo, né? E ver o mundo com novos olhares. O mundo é o mesmo, né? O mundo, as terras são as mesmas. O desafio é justamente fazer esse exercício da crítica e olhar novo exige perseverança, exige disciplina, exige também um desconforto. Não é fácil a gente trabalhar uma mudança de cultura, né? E aí a gente pensa em como a gente pode caminhar para ter esse novo olhar. E eu trago aqui uma proposta que eu acho que no Brasil ela pode entrar muito bem, que é a nossa criatividade baseada na identidade local e na vocação regional. A gente tem uma riqueza, uma diversidade cultural imensa, que não é comum em outros países do planeta. Ela pode ser uma grande estratégia de desenvolvimento econômico, social, cultural e ambiental, se a gente entender que ela pode ser, né, uma grande estratégia de posicionamento, de soft skills, né, e de mostrar o Brasil de uma forma diferenciada, valorizando, como eu já falei no começo, né, da nossa fala, as coisas do local, a nossa identidade, com um olhar profissional, né, pensando em como isso pode virar produto, como isso pode ser trabalhado com design, com arquitetura, podendo ser artesanato, podendo ser embalagem, podendo ser uma série de soluções, mas que não seja um Mickey, um urso panda, né, ou as girafas da África. E aí a gente precisa entender que quem conseguir encontrar primeiro essa identidade, valorizar essa identidade local, ela vai poder se posicionar antes dos outros, né, e conseguir um diferencial competitivo que mostre a sua origem, os seus produtos de origem. A gente já tem isso muito presente no mundo inteiro, principalmente na Europa, quando a gente pensa no presunto de Parma, quando a gente pensa nos perfumes franceses, quando a gente pensa numa série de produtos que têm, né, denominação de origem, como os vinhos, champanhe e tantos outros aí. E a gente tem também no Brasil, né, a questão da indicação geográfica, de procedência, das marcas coletivas, e um dos exemplos que a gente tem aqui em Goiás são as joias de prata de Pirenópolis. Quem não conhece Pirenópolis está perdendo, estão todas convidadas, todos convidados a virem passar aqui uns dias comigo em Pirenópolis, e lá nós temos mais de 300 ateliês de prata, né, de joias artesanais de prata. E lá foi criado, né, todo esse selo valorizando a identidade local. E tudo isso que eu estou falando, pessoal, é design, arquitetura, economia criativa, né? Então, a gente já está associando aqui alguns exemplos baseados na nossa temática da nossa fala, de como a gente pode pensar nesse design baseado, por exemplo, nas curvas, nas cores do cerrado, que é o nosso bioma aqui da região, e criar coleções, né? Criar experiências, criar
momentos baseados nessas questões da identidade local, pensando na autenticidade, na exclusividade, na qualidade, nas histórias, porque, na verdade, as pessoas não compram produtos, as pessoas compram histórias, e tem muita gente ainda vendendo produto. Então, nosso desafio é trabalhar, né, contação de histórias baseado num produto de qualidade, que tenha personalidade, que tenha autenticidade e que tenha uma exclusividade. E aí sim a gente vai poder ter autonomia e identificar esses novos mapas, essas novas ferramentas, esses novos mecanismos que são tão necessários. E poder reiniciar o sistema e atualizar a versão. Acho que a minha Siri abriu aqui, mas espero que ela sossegue. Pensando na criatividade, na diversidade, a gente entende, então, que a inovação é fruto dessa diversidade. Quanto mais diversidade criativa, quanto mais diversidade cultural, quanto mais biodiversidade, mais cultura, mais criatividade, mais inovação. A diversidade, então, ela é a mãe da criatividade. E se eu quero ter uma economia criativa, se eu quero ter uma cidade criativa, eu tenho que revelar a diversidade que está invisível, que está oculta, que ela está presente, toda a cidade tem, né, essa diversidade muito presente, muito rica, mas geralmente ela é uma diversidade invisível. Várias matérias, estudos apontam isso, né, que se a gente quer inovar, a gente tem que trabalhar a diversidade de gênero, de etnia, de origem, né, de culturas. Valorizando a diversidade, a gente tem o que o mundo tanto está atrás, que é da inovação. Então, a cultura nutre a criatividade que gera inovação. A gente não tem inovação sem criatividade, a gente não tem criatividade, a nossa criatividade não é significativa se ela não for baseada numa riquíssima diversidade. E aí, alguns exemplos, né, de como a gente pode pensar nessa inovação baseado, por exemplo, num tijolo feito a partir de bactérias, já com o conceito da sustentabilidade, mais do que sustentabilidade, da regeneração do planeta. E esse é um caso de uma startup de biotecnologia de Portugal que conseguiu desenvolver um método para sintetizar tijolos a partir da cultura de bactérias. Ou seja, bota a bactéria para crescer lá no ambiente, né, preparado para isso, já no formato de tijolo, e esse tijolo não precisa usar terra, não precisa danificar a natureza, nem, né, atrapalhar a questão da sustentabilidade. Então, é um avanço, é um upgrade, é uma atualização do conceito da sustentabilidade, quando a gente pensa mais do que sustentar, regenerar, revitalizar, reabilitar, né, e trabalhar além da sustentabilidade. Outra inovação que aparece muito, que a gente está falando de inovação, é o metaverso. Eu não vou ser ousado de falar sobre esse assunto, porque é um assunto muito novo e que eu estou começando a estudar agora. Mas eu trouxe aqui alguma fala sobre isso, até porque foi uma demanda do grupo, né? E aí o metaverso é como se fosse uma internet que a gente pode vestir, que a gente pode usar. O pessoal está chamando da Web 3.0, como se fosse daquela internet de escada que a gente tinha antigamente para a conexão que a gente tem hoje, né? E com o 5G, a gente vai avançar dessa conexão para um ambiente onde a gente vai entrar, como a gente entra hoje no Instagram, no Facebook, a gente vai entrar no metaverso, e nesse metaverso nós vamos ter uma vida paralela, uma vida que vai misturar realidade, né, com o virtual. E aí surge uma série de necessidades no metaverso, como soluções em 3D, né, construção de experiências. Ontem mostrou no Jornal da Band à noite uma imobiliária que está vendendo terrenos no metaverso, e são terrenos caros, e esses terrenos são cotados a partir do vizinho que você tem. Então, eles mostraram o caso do Snoop Dogg, que é um músico americano que comprou um terreno lá, então os terrenos que estavam em volta do terreno do Snoop Dogg já valorizaram, e são tudo das cifras de milhões de dólares, né? E aí tem uma série de casos concretos, o próprio Boticário já está com mais de 9 milhões de visitantes dentro do metaverso, alguns arquitetos já estão trabalhando, né, arquitetura lá dentro do metaverso. Você compra um terreno, você tem que construir, você tem que fazer o projeto, tudo isso está sendo vendido lá com as criptomoedas, que é a moeda do metaverso. E aí tem uma série de casos, né, a Zaha Hadid, Architects, o Kirk Finkel, que é mais conhecido como Untitled, XYZ, né, e aí você tem dentro do metaverso países, que são plataformas onde as pessoas entram.
já tem um museu de criptoarte, tem várias outras soluções aí dentro desse novo ambiente de inovação do metaverso. E o interessante do metaverso é que, como você não gasta material, é tudo virtual, você também pode provocar soluções que fisicamente talvez sejam impossíveis, né? Que talvez na realidade não possa acontecer, mas que você pode, né, ao momento que você propõe essas construções, você pode ganhar notoriedade e se posicionar nesse mercado de forma diferenciada. Então, esse grupo, ele propunha construções que se moviam, brilhavam no escuro, e cada usuário entrava dentro do seu espaço e ia alterando né, o seu espaço de acordo com o seu desejo. Então, é como se fosse, né, uma customização da arquitetura, cada um fazendo do seu jeito. E aí isso gera uma série de prêmios, inspirações e soluções que trazem justamente esse novo olhar. Então, do tijolo de bactérias ao metaverso, são essas novas visões e possibilidades que o mundo traz. E nada mais é do que a gente enfrentar os problemas com as oportunidades, com as soluções, com a criatividade. Quebrou o lápis, eu não tenho um lápis quebrado, eu tenho 2 lápis, eu posso ter 3, posso ter 4. E se eu tiver o apontador, né, e se eu tiver a visão dessa oportunidade. A cultura traz essa visão, a cultura ela facilita esses processos, né, de desenvolvimento, de inovação, e ela é um grande motor da economia, né? Basta a gente pensar em o que a Feira Literária de Paraty, por exemplo, movimenta, né? O que os shows da Broadway e tantos outros eventos de cultura que tem no Brasil e no mundo. E com isso surge, né, há pouco tempo, o tema da economia criativa e começa a ser alvo de uma série de estudos, de matérias, de publicações. Eu vou trazer aqui alguns conceitos rapidamente sobre economia criativa, porque eu acho importante a gente trazer essa discussão. Existem muitos desafios quando a gente pensa na economia criativa, e um deles é a questão da intangibilidade, o outro é a informalidade, e o outro é da inovação, né? Então, a gente tem muita dificuldade de medir, porque você está trabalhando com conceitos, com ideia, com propriedade intelectual, com composições, com coreografias. Quanto custa isso, né? Quanto custa uma poltrona de um cinema? Quanto custa, né, uma produção de uma obra de arte? Então, isso é muito difícil da gente conseguir tangibilizar. Existe também uma tradição de muita mobilidade nos setores da economia criativa, as pessoas trabalham muito como freelancers e acabam se deslocando por projetos, e isso gera uma grande informalidade, e também a questão da novidade, da inovação, que é muito presente e, às vezes, muito pouco percebida. E isso que a gente chama de externalidades não capitalizadas. Existem muitas externalidades positivas que a gente não consegue capitalizar dentro do PIB da economia criativa, e acaba sendo, né, canalizada para outros PIBs, para outros setores, pela dificuldade que a gente tem, né, em materializar esses indicadores aí. Então, a economia criativa, ela começa na Austrália, em 1994, quando assume uma nova gestão do país na Austrália, e eles criam um programa chamado Nação Criativa. O Nação Criativa foi um desejo que a gestão da Austrália de 1994, do país, do presidente que assumiu a Austrália, tinha de trabalhar a cultura aborígene, a cultura maori, como uma estratégia de desenvolvimento do país. E esse programa se chamou Nação Criativa. E pela primeira vez foi cunhado o termo economia criativa. Em 97, Tony Blair assume o Reino Unido, após a era Thatcher, mão de ferro, e ele vem como um jovem inovador, compõe um ministério bastante jovem também, e ele provoca para que seus ministros pensem um modelo de desenvolvimento para o Reino Unido diferenciado. E eles pesquisam no mundo inteiro e encontram esse modelo da Austrália, de 94, e trazem em 97 para o Reino Unido, criando assim um Ministério da Economia Criativa, Mídias e Esportes. E com esse ministério, Tony Blair coloca a economia criativa como um dos principais eixos de desenvolvimento do Reino Unido. E assim começa a se espalhar pela Europa, de 97 em diante, chegando no Brasil por volta de 2005. O setor da economia criativa hoje é reconhecido como o terceiro maior do mundo, só perde para petróleo e armamentos. Segundo o IBGE, antes da crise da pandemia, tínhamos 5 milhões de pessoas empregadas no setor cultural, que é um dos setores da economia criativa. O Itaú Cultural tem um observatório chamado Observatório Itaú Cultural,
que conseguiu mapear esse número em 7 milhões de pessoas, agregando aí, por exemplo, os designers de moda, né, o pessoal que trabalha como designer na indústria automobilística, e os criativos em setores, por exemplo, né, entre aspas, não criativos. Na verdade, todo setor é criativo, mas existe um bloco que eu vou apresentar aqui para vocês. E com esse estudo, o Itaú Cultural chegou a 7 milhões de pessoas. 2,64% do PIB, então, se a gente considerar, né, a questão da intangibilidade, invisibilidade, informalidade, né, a gente pode pensar que esse número pode ser até o dobro disso aí, pensando que a construção civil no Brasil é 3,5%, a gente tem, né, no setor cultural 2,64%, aí dá para fazer uma boa comparação. Esses são setores, existem vários mainframes, vários modelos, várias teorias, né? Como eu falei para vocês, a teoria da economia criativa ela é extremamente recente dentro das correntes teóricas da economia, começa em 94, chega ao Brasil em 2005, então existem muitas ainda discussões sobre o que é e o que não é economia criativa. Mas em todas as né, propostas, a gente vê que existem os setores das áreas das artes, da cultura, e o que eles chamam de serviços criativos, que entra aqui arquitetura, publicidade, pesquisa e desenvolvimento, né? Aqui a parte de design de interiores, de moda, joalheria, brinquedos e vários, né? O design de serviços, design thinking, vários designers entram, toda a parte do design e da arquitetura e da publicidade estão dentro de todos os modelos que tem da economia criativa. Né? Aqui a gente tem também moda, publicidade, design, né? E aqui é um outro modelo que é baseado na proposta da Espanha, onde tem aqui as áreas culturais e em volta as áreas de suporte, né? Onde entra marketing, desenho, design e a parte de games, moda, publicidade. Esse é um outro modelo da UNCTAD, que apresenta também aqui, né, os serviços criativos, arquitetura, propaganda, serviços culturais e todo o design. Esse é um outro modelo da KIA, que mostra também, né, os principais setores no centro, que são setores mais voltados às artes, as indústrias culturais em volta, e a gente tem na indústria de moda, televisão e rádio, videogames, audiovisual, e, né, já numa terceira borda aqui, a gente tem arquitetura e design como setores criativos e indústrias criativas. Esse é o mesmo modelo traduzido para o português, né, onde a gente tem aqui, por exemplo, no centro, no coração, as expressões culturais, e aí vai ampliando. Então, a economia da cultura ela está dentro da economia criativa. Esse é um outro modelo da Unesco, que também traz aqui como design e serviços criativos, todos os designs, né, eles citam aqui moda, gráfico, interiores, paisagísticos, serviços de arquitetura e serviços de publicidade. Obviamente, a arquitetura e o design estão em todas as áreas, né? Não tem como a gente pensar qualquer tipo de atividade que não tenha, né, a questão da arquitetura e do design. Esse é o modelo da China, que eles têm um bloco específico de arquitetura, onde trabalha a questão do planejamento urbano, né, e também tem toda a parte aqui de pesquisa, publicidade, serviços, e a curiosidade que lá entra a área de beleza, né? Alguns países têm alguns setores que vão sendo inseridos. Portugal tem, por exemplo, a educação. Nos Estados Unidos tem a indústria aeronáutica. Cada país tem um modelo diferente, mas em todos eles tem esses setores da cultura, das artes e os serviços de design e arquitetura. Esse é o modelo mais usado no Brasil, que é o modelo da FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Para nossa surpresa e curiosidade, a FIRJAN é o órgão no país que tem a maior pesquisa nessa área de economia criativa. Lá eles tratam como indústria criativa, por ser uma federação de indústrias do Rio de Janeiro. E lá eles têm uma série histórica, pesquisam já há mais de 10 anos a economia criativa, com indicadores, número de empregados, uma série de dados. E eles dividiram em 4 blocos, sendo que no bloco de consumo a gente tem publicidade, moda, design e arquitetura. Tem um outro bloco mais voltado à tecnologia, onde entra aqui a biotecnologia, que gerou muita polêmica entre o pessoal da área da economia criativa, se deve ou não deve fazer parte, e a parte da cultura e as mídias com audiovisual e editorial. E a FIRJAN aponta, dentro desses dados, que o segmento que mais emprega mão de obra dentro da economia criativa é a arquitetura e engenharia, seguido de publicidade e design. Ou seja, né, nós somos o setor mais empregador da economia criativa. Isso já é um diferencial
E aí é um dado bastante interessante. Outro setor que aparece com bastante destaque é a moda, que tem, né, o maior número de empreendimentos presentes dentro dos setores da economia criativa. Mas, afinal de contas, o que é economia criativa, né? Esse é um conceito do Charles Landry, que eu não gosto muito, porque ele é muito voltado a uma visão mais europeia, mais baseada na propriedade intelectual, no capital intelectual. Eu acho que ele não se adequa muito ao Brasil, mas é importante, que foi o primeiro conceito que saiu, né, definido, são negócios baseados na cultura, na criatividade e no capital intelectual, gerando valor econômico. Eu acho que para o Brasil, essa definição que eu mostro agora, eu acho que ela é mais pertinente, porque ela é mais aberta, ela trabalha economia, cultura e tecnologia, pensando a tecnologia, não só a tecnologia de hard, software, mas também a tecnologias sociais, a cultura não só das artes da elite, mas a cultura do cotidiano, a cultura do saber fazer, a cultura do jeito de andar, do jeito de comer, do jeito de falar, né? E as artes também. E a economia com todas as suas perspectivas, a economia tradicional, circular, solidária, sustentável, verde, regenerativa. Então, pensando nesses três eixos, com mais amplo, né, com a mais ampla visão, a gente tem, na junção dos três, os setores da economia criativa. Vou ver se dá para passar um videozinho aqui que resume um pouco disso que eu falei. Cultura gera criatividade, criatividade gera inovação, que gera valor, que fortalece a economia e gera mais emprego, mais renda, mais arte, mais moda, design, festa, audiovisual, mais produção, que gera diversidade, que gera criatividade. Cultura gera economia criativa, cultura gera futuro. Acesse culturagerafuturo.com e saiba como a cultura desenvolve o Brasil. Esse vídeo foi feito pelo Ministério da Cultura, que nós não temos mais, hoje é uma secretaria especial, e ele traz um pouco, né, uma síntese dessas reflexões que a gente fez até agora aqui. Então, esse é o desafio de ter esse novo olhar, né, esse olhar mais sensível, mais inovador, um olhar que permita a flexibilidade, a conexão entre espaços, né, e profissões, que permita, né, o desenvolvimento de territórios criativos, de distritos criativos, de arranjos produtivos locais criativos, de cidades criativas, bairros, uma série de possibilidades, porque a gente percebe que o território criativo é um celeiro de novos negócios, né? E aí surge também o conceito das cidades criativas, mais ou menos na mesma época da economia criativa, e a cidade criativa é justamente aquela cidade que você tem vontade de morar, a cidade voltada para o cidadão, a cidade voltada para a celebração, para a cultura, para a criatividade. E quais são os ingredientes? São 3 importantes ingredientes: cultura, conexão e inovação. A gente percebe que falta muita conexão nas cidades. As cidades têm muitos projetos paralelos que andam de forma desconectada, fragmentada, e eu acho que desses 3 elementos, a conexão é o mais importante. A cultura, ela enriquece todo esse processo, né, como a gente já apresentou, a importância da cultura e da diversidade cultural que resultam nessas inovações. Disse. A minha Siri está ativa aqui. Então, a gente percebe esse novo olhar para a cidade, né, esse olhar mais orgânico, mais holístico, mais humanizado, entendendo a importância da cultura da inovação e das conexões, entendendo que os territórios criativos podem ser esse novo olhar, podem ser esse novo modelo de cidade. Esse é um ponto de ônibus em Montreal, no Canadá, né, que ele é mais barato, ele é mais humano, ele é mais divertido, e a gente poderia, né, estar adotando esses pontos de ônibus no mundo inteiro, no Brasil e em outros lugares. Essa é uma outra conexão importante entre a arte e a saúde, e a gente percebe que a arte é mais sustentável quando consegue gerar essas conexões. Esse é um grupo chamado Doutores da Alegria, que reduz, né, a taxa de internações nos hospitais com ação, né, como clowns, palhaços, levando alegria para as pessoas que estão enfermas e hospitalizadas. Com isso, há uma redução de gasto de medicamentos, de tempo de internação. A equipe que trabalha, ela é mais liberada para poder atender as pessoas de forma mais tranquila, e a gente tem muitas pesquisas que já apontam os resultados da importância da arte e da cultura
por exemplo, nos hospitais, né? Isso pode ser multiplicado para o chão de fábrica, para as escolas, para uma série de outras frentes. Esse é um caso muito interessante também, de grafite com idosos. A gente geralmente associa o grafite a jovens, né? A artistas, ilustradores, e existe em Portugal um projeto importantíssimo que está sendo grafitado Lisboa inteira com as pessoas da melhor idade. E aí, mão na massa, spray na mão, né? E alegria no rosto. Esse novo olhar que a gente precisa desenvolver, né? Domênico De Masi, o grande mestre, ele fala justamente isso, né? Que a criatividade hoje ela é muito mais coletiva do que individual. O nosso grande desafio é trabalhar a cultura do ecossistema para uma cultura de conexão, uma cultura de ecossistema, né? E aí é da pirâmide para o organismo vivo, o organismo flexível, poroso, que consiga dialogar e consiga integrar esse novo olhar. É sair do modelo miojo para o modelo pamonha, né, onde a gente tem a celebração dentro do processo. Mais importante que a pamonha é o fazer a pamonha. É as músicas, é as piadas, é a celebração, é o encontro, né? E esse encontro que gera colisão de ideias, que gera inovação, que gera uma série de novos projetos e soluções, como a rede EDAL. E aí a gente sai, né, a gente avança um pouco o modelo da economia criativa para uma proposta de uma ecologia criativa, dentro dessa proposta de ecossistema. E eu trago aqui para vocês compartilhar o modelo que eu atuo, né, o modelo que eu adoto quando eu trabalho nas cidades, nos territórios, com essa proposta de cidades criativas, que é um ecossistema composto de 3 camadas, a camada da economia, dos lugares e dos talentos. Trabalhar o território, né, toda a questão urbana, mobilidade, design urbano, toda a questão da arquitetura, trabalhar a economia, né, não só a economia criativa, mas toda a economia da cidade, dentro de um novo processo de criatividade empresarial, e trabalhar as pessoas, porque não adianta nada disso não funciona sem a gente ter, né, as pessoas sendo capacitadas. São 3 agendas simultâneas, e geralmente a gente percebe que os projetos não avançam muito, porque às vezes ele cuida só do lugar e das pessoas, mas esquece dos negócios, do comércio, da indústria. Às vezes ele trabalha muito, né, principalmente associações comerciais e federações, trabalham muito a questão da economia, talvez das pessoas, mas esquece da cidade, da vitrine, da calçada, e assim a gente acaba tendo projetos meio frágeis, né, e que não prosperam em sua maioria dos casos. A minha proposta é trabalhar esse ecossistema criativo com essas 3 agendas: economia, lugares e talentos. Lugares, talentos e economia, né? E a importância dos talentos, que já apareceu, inclusive, no jornal Valor Econômico, uma entrevista com o João Maeda, que ele fala que os designers e artistas serão os grandes líderes da inovação. Da importância tão grande a gente trabalhar com as pessoas, trabalhar o território, né? A gente precisa ter territórios humanizados, coloridos, agradáveis, né? De celebração, de comunhão, de encontro, e trabalhar, né, as redes, trabalhar o ecossistema do comércio, da indústria, trabalhar as pessoas em conexão. Os mercados, por exemplo, as feiras livres, os mercados são espaços incríveis de se valorizar um território, uma cidade. E muitas pessoas não percebem que são nessas feiras livres e nesses mercados que a gente encontra justamente os cheiros, os aromas, as cores, o jeito de falar, a cultura local, né? Então, são lugares extremamente estratégicos. O México já percebeu isso, né? E todos os mercados são considerados patrimônio imaterial, intangível. Não é o mercado prédio, mas é o mercado cultura imaterial, né? E como é que eu trabalho? Eu vou já caminhando para o final aqui. Eu criei uma metodologia chamada Giros Criativos. Os Giros Criativos é uma associação de um desenvolvimento territorial com um giro de folia, com as folias de Reis, folias do Divino, que é uma festa tradicional muito famosa aqui em Goiás, no interior de São Paulo, Minas Gerais também. Tem folias de Reis, tem folia do Divino, tem várias folias. Essas folias giram. E baseado nessa festa popular tradicional brasileira, eu associei a metodologia de desenvolvimento territorial e dei o nome de Giros Criativos. Então, são 5 etapas: a alvorada, a segunda etapa são as cantorias e partidas, a terceira etapa são os cortejos e visitas, a quarta etapa, a jornada e os pousos, e a quinta etapa, a celebração e a entrega da folia. Então, baseado na Carta de Roma de 2020, onde a gente
trabalha, né, esses 5 eixos de descobrir, proteger, criar, desfrutar e compartilhar. Essa Carta de Roma nos deu muito apoio, né, e muita base científica, né, e cultural para a gente poder ancorar essa metodologia. E essa metodologia, então, como eu já falei, são 5 etapas. A alvorada é a etapa do despertar para o território, é a alvorada da folia, que é servida às 5 da manhã, um grande café da manhã farto, que eles levantam a bandeira, o mastro da folia. É o momento que a gente desperta o território. A gente faz palestras, reuniões na cidade e desperta o território, apresentando para eles essa possibilidade da cidade criativa. A segunda etapa é um grande seminário, um mapa da jornada. Esse mapa da jornada é um planejamento estratégico. Essa metodologia, nas 5 etapas, dura cerca de 2 anos, a aplicação dela. E as cantorias e partida é o momento que a gente vai começar o trabalho. Faz um grande seminário envolvendo a maioria das pessoas da cidade, as lideranças. Nós fizemos agora em Franca, em dezembro, né, essa etapa lá com o seminário do Fórum Internacional de Cidades Criativas, trazendo, né, no final do fórum, toda uma oficina de design de território criativo, com mais de 191 ações e 40 prioritárias, que foi o mapa da jornada. E lá agora em Franca a gente vai entrar nessa terceira etapa, que é a celebração das parcerias, o estabelecimento da folia, que é a governança local, a governança do ecossistema criativo. É a força local de inovação e ação, folia, força local de inovação e ação. E assim a gente começa, né, com as parcerias e essa força local, esse grupo local, a executar a metodologia no seu 4º giro, que é a jornada da folia e os pousos. Tem que ter paradas, né, de avaliação, tem que ter paradas para as coisas se acomodando, e é a rede de folia em ação, realização das ações previstas na segunda etapa, que é o mapa da jornada. E aí a gente encerra, ao final de 2 anos, com a entrega e celebração da folia, né, dos resultados conquistados no território durante esse tempo aí, nas 5 etapas de 2 anos. Feita a entrega da folia, cria-se, né, um novo grupo, uma nova governança, se atualiza todo esse processo e começa de novo a girar por mais 2 anos. Então, esse trabalho tem sido feito em algumas cidades no Brasil, sob a minha liderança, e a gente consegue gerar e identificar novos negócios, a gente consegue o tempo todo estar capacitando essa governança para inovação e criatividade, e a gente consegue trabalhar muito o fortalecimento e a construção de redes, né? Redes de negócios, redes de pessoas, redes sociais. Vou trazer um caso rapidamente aqui, que é de uma cidade pequena, de 7.477 habitantes, Serranópolis, Goiás, e lá a gente fez esse trabalho com os 3 eixos do ecossistema criativo. É uma cidade que já fica perto do Mato Grosso do Sul, na divisa ali com o Mato Grosso do Sul, 7.500 habitantes, e lá tinha um projeto que eles queriam, dentro do mapa da jornada, que era o principal, que era o projeto âncora, que era criar um armazém de cultura. E a ideia era construir um centro cultural, um hub criativo, mas a gente não tinha dinheiro para isso. E andando pela cidade, nós encontramos um armazém de arroz, uma máquina de arroz, aqueles armazéns cerealistas completamente abandonado, caindo aos pedaços, a rato, coruja, as paredes quase despencando. E aí fomos atrás de descobrir quem que eram os donos desse armazém, descobrimos que era uma família pioneira da cidade, e que o pioneiro dessa família foi o primeiro fotógrafo de Serranópolis. E aí pedimos um comodato, a família fez um comodato de 10 anos, com a condição de criar um espaço em homenagem ao avô deles, que foi o fotógrafo de Serranópolis. E assim, com R$10.000, a gente conseguiu pintar, reformar, com operários da prefeitura, e construímos lá o grande armazém de cultura. São 4 galpões emendados, onde a gente tem a economia funcionando na cidade. Eu estou trazendo um exemplo de uma pequena cidade brasileira, não se compara a Rio, São Paulo e outras cidades onde vocês vivem, mas é um resultado que gera muito impacto. Então, trabalhamos os 3 eixos, né? O território, no caso do armazém, a economia com vários negócios acontecendo em torno do armazém, dentro e fora, e as pessoas com as capacitações. Esse é o espaço em homenagem ao fotógrafo. Esse é um outro galpão que virou um memorial da cidade, com a doação de objetos das famílias tradicionais e pioneiras da cidade. Então, tem oratório, tem filtro, tem pinico, tem café, xícara de ágata para café, o fogãozinho, as panelas de barro, o ferro de carvão. E aí se montou a cozinha, o quarto, a sala, cada ambiente separado, e hoje é um espaço de visitação
das escolas de toda a região, inclusive de outros estados que vão lá visitar, para saber como era a vida, o cotidiano das pessoas antigamente. Um outro armazém, um outro espaço virou um auditório com cadeiras de couro que estavam indo para o lixo na cidade vizinha, e lá hoje acontece casamento, velório, a banda da polícia, a banda da igreja, peças de teatro, projeção de filmes toda quarta-feira à noite, e é um lugar de educação, formação de público e plateia, é um lugar de muita nobreza cultural. Essa é a população da cidade na quarta-feira à noite assistindo Titanic. Não tem um turista sentado aí, só moradores, né, pessoas da comunidade, a grande maioria, talvez 80%, 90%, que nunca tiveram a oportunidade de assistir um filme, de entrar numa sala de cinema. E hoje, toda quarta-feira, lá tem cinema de graça para o pessoal. E um último galpão que a gente não conseguiu dinheiro para fazer nada, virou o salão de baile, o baile da cidade. Então, toda sexta-feira à noite, finalzinho da tarde, a gente começa a fazer o baile lá e a cidade se reúne. A cidade não tinha um espaço para cinema, não tinha um espaço para baile, não tinha espaço para fotografia, não tinha espaço para nada, e hoje tem esse espaço. Então, esse é um exemplo prático desse ecossistema dentro da metodologia dos giros criativos. É uma dessas novas ferramentas que a gente traz para vocês, propondo justamente romper com esse modelo e trazer esse novo olhar, como já dizia Cora Coralina, aqui de Goiás, recria tua vida, sempre, sempre, remove pedras, planta roseiras e faz doces. Recria tua vida, sempre, sempre, remove pedras e planta roseiras e faz doces. Recomeça. E acho que a IDAO é um grande recomeço para o Brasil, e acho que a gente tem uma potência muito grande para pensar essas novos olhares e novas soluções. Essa é a minha contribuição, espero que vocês tenham gostado, e eu passo aqui de volta a palavra para o César, para o pessoal conduzir aí a nossa conversa. Obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Décio, agora é a hora que a gente sente falta de estar numa sala com você apresentando para poder bater palma e você sentir. Mas a gente vai tentar aí, tá todo mundo ligando a câmera. Pelo menos no visual você vai ver o pessoal batendo palma aí para a apresentação. Muito obrigado pela fala. Entendo o seu nervosismo para falar de criatividade para arquitetos, designers e urbanistas, sendo na origem um administrador de empresas, mas ficou muito claro que a gente pode ser criativo em qualquer área. E isso eu acho fantástico, é muito, muito bom começar o ano com uma live otimista e que parece que, de novo, se conecta com tudo que a gente já falou aqui no ano passado. Apareceram os Doutores da Alegria, que eu imediatamente me lembrei da arquitetura hospitalar, apareceram os pontos de ônibus com balanço, que eu sabia que o Joaquim não ia se conter, não se conteve, já mandou um comentário, porque também é a especialidade dele. Também vai pontuar alguma coisa de acessibilidade ou mobilidade urbana, que a gente já falou. Planejamento nem se fala. E teve ainda pelo meio uma espiral do giro criativo, que eu falo sempre da BITIS, porque a BITIS é fissurada por espirais, desde que ficou encantada com Morin. Então eu acho que assim, você conectou tudo que a gente fez até aqui para botar assim, olha, para onde é que a gente vai agora? E fica muito confortável falarmos de criatividade. Fica muito confortável porque às vezes a gente inventa umas palavras que a gente não domina tanto, né? Umas palavras assim novas e tal, alguém falou que tinha que ser isso. Criatividade a gente já lida há algum tempo. E talvez a gente não pense nela da forma que você apresentou hoje e precise pensar. Então, muito obrigado. Volto a dizer que as conversas que a gente vai ter a partir desse instante vão ficar só para nós aqui nessa reunião. E vou agradecer o pessoal que estiver assistindo no YouTube a sua apresentação depois de pronta, depois de finalizada. Muito obrigado.